A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao seu canal da EBD. Eu me chamo Fabrício. Nós vamos dar continuidade à nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que na lição 1 nós falamos sobre e deu dons aos homens, na lição 2 o propósito dos dons, e agora iremos entrar nos dons propriamente ditos, os dons de revelação. Lição 3 para 18 de abril de 2021. Acompanhe o nosso canal. Nós estamos falando sobre os dons que faz referência ao Espírito Santo. Eu tenho um vídeo lá no canal que você pode pesquisar, que é o pecado contra o Espírito Santo. Afinal de contas, o que é o pecado imperdoável contra o Espírito Santo? Entenda este assunto para engrandecer mais o seu conhecimento, tá bom? Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Tem um botãozinho abaixo aí, ó, inscrever-se. Eu vou dar um tempinho, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Escreveu? Beleza. Vamos dar continuidade à nossa lição, tá bom? Os dons de revelação. Vamos falar sobre os dons de sabedoria, os dons de conhecimento e o discernimento de espíritos. É uma classificação que eu irei mostrar na revista para vocês. E sem perca de tempo, vamos entrar direto na lição, no nosso texto áureo. Você às vezes não tem a revista? Me acompanhe aqui mesmo, porque a revista está na sua telinha. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. A nossa verdade prática. Os dons de revelação são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Não é verdade, meus amados? Os dons de revelação. Muitas pessoas têm usado os dons de revelação de maneira incorreta, por falta de estudo, por falta de prática, falta de aplicação. Então você, depois dessa lição, você vai saber o que é o dom de sabedoria, o dom de discernimento de espíritos, o dom da ciência ou conhecimento. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Não deixe de ler, que essa lição é muito importante. Lembrando que em Atos 6 vai falar sobre Estevão. Estevão deu uma aula do Antigo Testamento. Aprenda como Estevão fazer o resumo do Antigo Testamento, como eu digo. Vá lá. Estevão foi esse primeiro mártir, ok? Que ele falou com... Eles não podiam resistir porque a sabedoria de Estevão era tão grande que era o Espírito mesmo que falava, e eles não puderam fazer nada. Faça como Estevão, ele agiu com sabedoria, dando uma aula. Essa parte de Atos 6 vai falar sobre sabedoria. Vou botar um S aqui. Daniel capítulo 2 vai falar sobre a palavra de conhecimento ou da ciência, tá? Mais conhecido também como dons de revelação, que é essa categoria, dons de revelação, o que acontece muito na igreja de uma maneira incorreta. Vamos entrar na lição. Aqui o texto vai falar sobre o sonho de Nabucodonosor, tá bom? Eu irei explicar mais na frente, são textos que nós vamos detalhar na lição. O nosso objetivo geral, expor os dons que fazem parte da categoria, aqui foi um erro de digitação, categoria dos dons de revelação. Conceituar o dom da palavra de sabedoria, nós vamos falar sobre a palavra da ciência, explicá-la,
e também a respeito do dons de discernimento de espíritos. Nós vamos refletir sobre este assunto. Então, meus amados, são separados, é uma classificação apenas para didaticamente. Os dons de revelação são a categoria são classificados assim: dom da sabedoria, dom da ciência ou conhecimento e dom do discernimento dos espíritos. É assim que é a categoria dos dons de revelação. Logo abaixo tem eu vou mostrar para vocês uma pequena tabelinha que vocês irão entender. Então vamos entrar na lição. O teólogo pentecostal Stanley Horton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, 8 e 10 em 3 categorias, que é revelação, poder e expressão, tá bom? Ou expressão é elocução, também pode ser. Foi separado dessa maneira, mas ele quis colocar expressão. Na lição desta semana estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, não categoria, como nós lemos no Objetivo Geral, que é os dons de revelação. E dentro desses dons de revelação, como eu já disse, é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, baseado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo do 8 ao 10. Vamos entrar no conceito agora, a palavra da sabedoria. O conceito dessa palavra sabedoria. Sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Gravem isso aqui. A palavra de sabedoria é quando você tem opção. Você vai decidir sobre um problema. Diferente da palavra de conhecimento. Muitas pessoas confundem palavra de sabedoria com palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria é quando nós temos um problema e nós vamos usar nossa sabedoria para resolver este problema. E a palavra de conhecimento é quando uma situação está oculta e Deus nos revela. Tudo vem de Deus. Essa sabedoria não é do homem, tá ok? Ela é de Deus. A palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina. E o nosso tópico de número 2. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. O exemplo disso é a revelação e interpretação dos sonhos de Faraó através de José, o filho de Jacó. Eu já vou comentar aqui para vocês. E notem a classificação geral dos dons, de acordo com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Vai ficar assim: os dons de revelação, que nós vamos estudar nessa lição, palavra de sabedoria, que nós estamos falando agora, palavra de conhecimento também, que nós vamos estudar, e discernimento de espíritos. Na outra lição, seguindo a lição, nós vamos falar sobre os dons de poder, tá bom? Depois, os dons de elocução. Você quiser anotar, anote aí como que é classificado, apenas didaticamente.
tá bom? E continuando na lição, José, não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava por vir. Meus amados, vamos lá. O sonho de José, o que aconteceu no primeiro momento? Houve uma palavra de conhecimento. Essa aqui, ó, houve uma revelação de José no sonho, tá? Porque era uma coisa que estava, uma situação que estava oculta e Deus revelou para José. Continuando, e depois, o que José fez? Orientações sábias. Ele administrou o Egito, ou seja, colocou supervisores, estabeleceu cargos para que não faltasse alimento, gerenciou toda a estrutura do Egito. Assim, você age com sabedoria, essa sabedoria de Deus. Nessa situação, nós temos duas palavras de conhecimento. Primeiro, que foi o sonho, é uma coisa que estava oculta, e depois o planejamento, a organização que José teve de administrar com sabedoria de Deus o Egito, tá bom? No Novo Testamento podemos tomar como exemplo a palavra, como exemplo de palavra da sabedoria e exposição à Escritura, realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão Estevão. Como eu disse, Estevão deu uma aula do Antigo Testamento, tá bom? E Estevão disse, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Aí você note a diferença, tá bom? Estevão, ele explicou, ele expôs, ele usou a sabedoria que Deus lhe concedeu. Uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Notem, você já viu aquele pastor que olha, esse pastor, quando eu vou no gabinete, ele tem uma palavra abençoada. Porque o que acontece? Tem muitos pastores que têm o dom, eles são pastores, mas muitos não têm uma palavra de sabedoria e outros têm. E daí que você fala, nossa, esse pastor, ele tem uma palavra boa, esse pastor, ele sabe explicar bem, eu gosto de ouvi-lo e ele tem uma situação para o meu problema que eu possa resolver. Então, esse pastor, ele tem a palavra de sabedoria e isso vem de Deus. Todos vão ter? Obviamente que não, tá bom? E continuando, vamos para o nosso tópico 2, que é a palavra da ciência ou palavra do conhecimento. Vamos explicar melhor. Ele é fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca dos mistérios de Deus. Tá bom? Dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Horton em sua teologia sistemática. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para conhecer fatos e circunstâncias ocultas. São situações que nós não podemos responder aos nossos olhos carnais. Elas estavam ocultas e Deus nos revelou, tá bom? Muitas das vezes o que acontece na igreja são falsas revelações. O que acontece na igreja
são falsos profetas, infelizmente, que não aplicam de maneira correta a palavra de conhecimento. Nós, cada um sabe, cada um tem a sua experiência de vida, o que acontece quando uma pessoa ela faz mau uso, tá bom? Desse dom e o que pode causar para a igreja. Mas você, através dessa lição, através dessa aula, no tópico de número 3, nós vamos aprender sobre o discernimento de espíritos. Então você vai saber o que é do homem, o que é do demônio, o que vem de Deus, tá bom? Não acredite em tudo o que é falado, não acredite em tudo o que é profetizado, porque as profetadas estão aí. Analise com calma, tá bom? Nós vamos chegar no tópico 3 para aí você irá esclarecer, clarear mais. E o tópico de número 2 é a sua função. Vamos lá? O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais como descobrir significados do tecido do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim. Não, meus amados. Deus, o dom é de Deus. Então, as Sagradas Escrituras, o cânon já foi fechado. Muitas pessoas inventam cada coisa que não tem nada a ver. Fique com a Bíblia Sagrada. Você com certeza já ouviu interpretações, parece que são uma complementação da Bíblia, não é verdade? São exemplos que parece que a Bíblia está incompleta. E esses profetas usam como se eles fossem apóstolos de Jesus nos dias atuais para complementar a Bíblia. Olha que engano, olha que erro. Tá bom? Então a Bíblia já foi fechada, o cano já foi fechado. A Bíblia está aí, de Gênesis a Apocalipse. Não caia nessa artimanha de invenções. Tá bom? Deus irá nos revelar o que vai nos fortalecer. Deus irá nos revelar fatos para edificação da igreja. Este é o propósito do dom. Não coisas que não têm nada a ver para edificar a igreja e são mistérios de Deus que nós não temos permissões de saber neste momento. Exemplos bíblicos da palavra da ciência. Então, nós temos vários exemplos bíblicos de revelação. Nós temos o profeta Eliseu, onde foram revelados os planos da guerra do rei da Síria. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos inimigos. Outro exemplo também é Daniel sobre acerca do sonho de Nabucodonosor. Deus deu o sonho de Nabucodonosor a Daniel e assim Daniel pôde interpretar, foi revelado isto a Daniel. E no Novo Testamento este dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira. Era uma coisa que estava oculta, estava em segredo e foi revelado que este que é o significado da palavra da ciência. Lembrando que a palavra da ciência não é adivinhação, mas é um conhecimento. É concedido por Deus. Adivinhação é você chutar, é você tentar adivinhar algo. Aos olhos, humanamente, é a gente analisar. Pode ser, isso pode acontecer, mas o dom da palavra da ciência, quando vem de Deus, ela te dá a direção correta. Amém, pessoal? Amém, igreja? Vamos para o nosso subtópico, o nosso tópico de número 3. Vamos então à diferença. Dom de sabedoria e dom de
o dom de conhecimento, o dom da ciência, o dom da sabedoria é quando Deus dá para resolver situações difíceis que você tem no dia a dia, onde que você é tomado por esse dom e você consegue resolver. Por exemplo, nós temos também Salomão, não é verdade? Que usou o dom de sabedoria quando ele teve, que eu falo, foi resolver o problema de DNA na época, né? Quando uma mãe sufocou o seu filho quando estava dormindo, e o que aconteceu? Botou o filho morto na cama da outra e ela foi dormir com o vivo. E quando foi alimentá-lo, cadê ele? Opa, esse filho não é meu. Então foi levado a causa ao rei Salomão, e Salomão, então vocês querem resolver essa situação de uma vez? Então tá bom, corte o menino ao meio, fique com essa mãe, outra parte fique com outra mãe, está resolvido. E lógico que o espírito materno, a mãe, entendeu? Falou mais alto, e com certeza, meus amados, falou: não cortes o menino, eu quero que ele viva, então entregue para outra mãe. E o que Salomão fez? Salomão, então essa que pediu para entregar este filho para outra mãe, esta é a verdadeira mãe, porque ele não quer ver o seu filho morto. Olha que sabedoria Salomão teve. Isto é um exemplo de sabedoria. São situações que nós consigamos, com a ajuda de Deus, resolver diariamente. É o velho ditado, né? Vamos pedir sabedoria a Deus, orientação a Deus. Peça a Deus para que Ele te dê essa sabedoria e assim Ele possa resolver essa tomada de decisões em sua vida. E o que é a palavra de conhecimento? É quando algo está oculto e realmente Deus te revela. É algo que está escondido realmente, como a mentira de Ananias e Safira, e foi revelado para Pedro. Tá bom? É algo que estava oculto e vem. E a pessoa, quando depois ela pensa: mas eu não disse isso para ninguém, como que o irmão sabe? Deus revelou. Deus, ele revela. Quando ele quer realmente revelar, ele irá transformar a igreja, ele irá edificar a igreja para seguir o caminho verdadeiro, tá bom? Vamos agora, e como você vai entender se é uma palavra de sabedoria realmente, e quando tem revelação, palavra de conhecimento, como que nós vamos saber se é Deus, o homem ou o diabo que está falando? Então, por isso nós entramos nesse tópico de número 3, discernimento dos espíritos. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte de motivos. É discernir. Bom, isso vem da onde? Aonde, se é realmente Deus está falando, é o homem que está falando, quem na verdade é. Tá bom? É o dom de discernir os espíritos. Eu vou dar o exemplo na Bíblia que você vai entender melhor sobre o apóstolo Paulo. E para isso, nós vamos para o tópico de número 2, que vai falar as fontes das manifestações. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 manifestações espirituais do mundo: Deus, o homem e o diabo. Anotem que é muito importante para você, professor, você, aluno que quer aprender. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana,
ou ainda de origem maligna. Como saber? Como você vai saber, meu amado? O dom de discernir os espíritos tem um papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Notem que em Atos, capítulo de número 16, Atos 16, versículo de número 17. Anote aí, tá bom? Atos 16, versículo 17, que vai nos dizer assim: seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Paulo sabia que era um demônio pelo discernimento de espírito. Quem estava falando ali não era realmente uma jovem, era um demônio. E Paulo teve esse discernimento. Há vários dias acontecia isso. Tá bom? Então, você precisa ter... o que acontece? Nós vemos principalmente acontecer em igrejas, que eu não vou citar nome, onde há uma conversa com o diabo, né? Vou botar assim, com o diabo, entre aspas, uma conversa com o diabo. Lembrando que você tem conversa com o diabo ele mente, o diabo ele é traidor. Como que você vai conversar com o diabo? Converse com Deus. Entre no seu quarto, feche a sua porta e converse com Deus. Não converse, você não precisa bater papinho com o diabo, não precisa bater papinho com o demônio, isso é perca de tempo. Converse com Deus, tá bom, meus amados? Apenas para você entender esse discernimento do Espírito. O que acontece hoje realmente nós vemos isso. O que está acontecendo. Mas Paulo disse, retira-te dela. Então, peça o discernimento do Espírito na sua vida quando acontecer tal situação. E discernindo as manifestações espirituais. Como, irmão Fabrício, que eu vou saber? Tá bom, você falou que é discernimento de espírito, ele vem do homem, Deus e diabo, mas como que eu vou saber? Como que eu vou saber realmente? Da onde que vem? Vamos entender agora. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das sagradas escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem. Isto é o caráter. Aonde, meus amados, você vai conhecer esse falso profeta? Como que você vai conhecer? Quando há interesse no meio, quando você quer prejudicar um em detrimento do outro, quando o que acontece é tão fora da palavra de Deus que você fica escandalizado com tal situação. Deus ele vai dar sinais para você compreender esse discernimento do Espírito. Se você não tem, ore a Deus, peça a Deus para que você tenha esse dom que está muito faltando em uma igreja que é extremamente rica. E eu finalizo a aula dizendo: a Igreja de Jesus
necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso, os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. E eu finalizo esta maravilhosa aula. Espero que eu tenha contribuído e tenha aumentado o seu conhecimento, que a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, ou palavra de ciência e o discernimento do Espírito. Tá bom, meus amados? Nós temos também o questionário. Na próxima lição será os dons de poder. Nós temos aqui o questionário. Faça esse questionário, você que é aluno, já o professor tem a resposta. Assim você vai crescer no reino de Deus. Volto semana que vem, assim que Deus permitir. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.